A graça e a paz, queridos. Estamos aqui para trazer a lição de número 4. Hoje nós vamos estudar a lição que tem o título Ídolos na Família. Então, uma lição bastante importante que nós vamos aprender bastante, né? Ídolos na família. Será que hoje tem algum crente que tem algum ídolo dentro da sua casa? Que está na igreja, é assíduo na igreja, trabalha na igreja, toma ceia, né? Prega, faz a obra de Deus, mas tem ídolos guardados em casa? Algum tipo de ídolo? Isso é possível? Vamos ver, né, nessa lição. Vamos aprender isso, ídolos na família, né? E vamos ver o que é um ídolo, na verdade, certo? Quando se trata de crente. Bem, texto áureo. Filhinhos, guardai-vos do ídolo. 1 João 5:21. O João, ele, usado pelo Espírito Santo, ele traz um alerta, né, ao povo da qual ele estava direcionando aquela epístola, que eles tivessem cuidado, né, com os ídolos. A verdade prática, ela diz: a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. O próprio Cristo falou, né? Aquele que colocar pai, mãe, família, qualquer coisa acima dele, não é digno dele. Quem amar mais o pai e a mãe, e a mulher, e o filho, qualquer coisa dessa vida, mais do que a Cristo, não é digno dele. Por quê? Porque está se tornando um ídolo. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus é um ídolo. Não fica nessa que ídolo é só uma estátua, que as pessoas se prostram diante dela e adoram ela e pedem as coisas, né? E outros crentes não precisam de representatividade. Não precisa. Deus é espírito e importa que os adoradores o adorem em espírito e verdade. Entendeu? Tu não precisa de nada palpável para adorar. Entendeu? Deus é espírito. Por isso que só quem adora a Deus é quem nasceu de novo. É nova criatura em Cristo Jesus. Ok? E então nós vamos entrar nessa lição que está em Gênesis capítulo 31, versículo 17, né, a 19, 33 a 35 e Juízes 1, 3, 5. Entendeu? Está a nossa lição em Gênesis 31 e Juízes 17. Ok? Bem, também eu quero trazer a lembrança aí, se você, caso está aqui pela primeira vez, não se inscreveu no nosso canal, eu quero te convidar a se inscrever no meu canal, tá bom? Ajuda a gente aí, compartilha também se você gostar, dá a sua curtida, o seu joinha aí, tá? E compartilha aí com seus amigos, seu grupo, tá? Nos ajuda aí a continuar divulgando a palavra de Deus, ok? E também, sendo o nosso canal monetizado, você assistindo os anúncios, você nos ajuda aí na monetização, tá bom? Conto contigo aí até o final. Deus te abençoe, tá? E faça bom proveito dessa lição. Não assiste um pouquinho, não, assiste toda ela, tá bom? E deixa aí a sua curtida, ok? Bem, nós aprendemos que o primeiro caso de envolvimento, né, com a idolatria foi com a pessoa, né, o sogro, né, e a esposa do patriarca Jacó. Vamos ver isso nessa lição. Depois o caso de Mica, lá de Juízes, ok? Então isso é muito importante. Bem, os ídolos encontrados na tenda de Raquel. A princípio, né, a nossa lição tem esses seguintes personagens: Jacó, né,
sua esposa Raquel e o seu sogro Labão, ok? Então, a princípio, e depois, lá em Juízes, nós temos Mica, né? E depois a mãe de Mica, e depois o levita também entra na história, depois ele consagra o filho a sacerdote. Então, uma coisa muito estranha começa a acontecer aqui, certo? Então, vamos primeiro o personagem aqui, que é Jacó, a sua esposa Raquel e seu sogro Labão, né? Ídolos encontrados na tenda de Raquel, ok? A fuga de Jacó, né, e a sua família para a terra prometida. Vocês sabem que Jacó, ele teve que fugir do meio da sua família por causa de uma mentira, né? E seu irmão queria matá-lo, Esaú queria matá-lo. Esaú, irmão de Jacó. Jacó fugiu, né? Foi parar na mão de Labão, certo? E lá, lógico, conheceu a Raquel, né? E veio o casamento de Raquel com Jacó. Mas só que no dia da lua de mel, o Labão, que pode chamar, é um lambão também, né? Mentiroso, ao invés de dar a filha que casou com ele, a Raquel, a segunda deu a primeira, a primogênita, a Lia, ou Leia, né? E quando Jacó acorda, quem está com ele lá na lua de mel? A Lia, né? Aí o que acontece? Ele vai reclamar, mas aí Labão diz para ele que o costume lá é esse e acabou. Tem que ir com a primeira mesmo. Então ele teve que trabalhar mais 7 anos para poder casar com Raquel. Entendeu? Para que Raquel fosse sua esposa. Então, quer dizer, ele poderia ter avisado isso antes, né? Mas não. Então, vocês vejam que tipo de sogro Jacó tinha. Entendeu? Em tese, Jacó estava colhendo aquilo que ele plantou, né? Ele já tinha um nomezinho meio queimado, Jacó, suplantador, enganador, certo? Mas também ele teve que enfrentar alguém mais ou menos da mesma natureza dele. Só que Jacó depois foi transformado e Labão não. Então, depois de muitos anos de trabalho, né, para Labão, seu sogro, ele prosperou muito, certo? E Deus abençoou muito ele, e ele prosperou muito. E depois também já estava, a convivência entre eles já estava muito difícil, certo? Então, porque Labão só queria explorar ele. E quando ele viu que ele estava prosperando também, já não estava prestando, começou a implicar demais. Mas Deus foi abençoando e depois ele sentiu que tinha ido embora mesmo e era a vontade de Deus que ele voltasse para a terra dele, entendeu? Então, o ressentimento existia entre eles, lógico. Eles não se davam mais bem, certo? Um queria ferrar o outro. A situação era essa. Então, Jacó resolveu também fugir, em vez de sair numa boa, com medo do sogro impedir, né? Ele saiu escondido sem falar com ninguém, nem com Labão. Quando Labão soube, né? Correu atrás e foi buscar atrás do prejuízo, certo? Então, quando descoberta a fuga, Labão e seus filhos resolveram ir atrás para fazer eles voltar. Está lá em Gênesis 31, 22. Então, Labão descobre o furto dos seus ídolos domésticos. Então, Labão era um homem idólatra, a verdade é essa. Ele conhecia Deus, Deus falou com ele em sonho, porque a finalidade dele ir atrás de Jacó, ele queria matar, né, para trazer suas filhas de volta. Mas só que Deus apareceu a ele em sonho e direcionou a ele, nada disso, não vai fazer nada disso não, deixa ele embora. Pois ele mesmo confessou que ele ia a intenção dele não era liberar Jacó numa boa, mas ele disse que ia fazer porque Deus falou com ele. Agora, ele sabia quem era o Deus. Deus falou com ele, né? Mas isso aí não converteu ele. Ele continuou idólatra. Ficou furioso por causa dos seus ídolos. Entendeu? Então,
ele possuía, né? Labão era um homem idólatra, e ele possuía pequenos deuses no interior da sua casa, para quais ele orava e acreditava que ajudava, né? Então, na verdade, esses ídolos eram terafins fabricados de madeira, pedra e barro, cujas imagens eram veneradas e adoradas como amuleto para proteção familiar e pessoal. Quem os possuísse também tinha o direito à herança. Entendeu? Então, quando Raquel percebeu que seu pai não lhe daria herança alguma, o que ela fez? Ela furtou os ídolos, né? Está lá em Gênesis 31, 19. Então, quando Jacó, né, e lá no acampamento, Labão indagou a respeito dos ídolos, não encontrou porque Raquel escondera na albarda de um camelo e sentou sobre ele. Entendeu? Então, Raquel usa a mentira para se esconder do ídolo, se justificando. Então, você observa que quando ele foi falar com Raquel, Raquel falou, eu não posso sair daqui e tal, mas ela estava com os ídolos sentada em cima, escondido. Aí mentiu, dizendo que estava menstruada. Porque, na verdade, gente, a mentira, ela reinava naquela época, entendeu? Eles encontravam sempre uma saída através da mentira. Isso veio desde Abraão. Quando Abraão chegou ali no Egito, ele mentiu para o rei, né? Dizendo, com medo, né? De o rei fazer alguma coisa por causa da mulher dele, que era bonita. E o que ele fez? Mentiu dizendo que ela era irmã dele. Ela era irmã por parte de pai, né? Mas ele não disse que ela era mulher. Mentiu. Isso aí trouxe maldição para a cidade por causa dessa mentira. E o rei quis se apossar dela e Deus não permitiu. Mas você vê um Abraão, um homem daquele, mentindo, né? Depois você vê, né, Isaac, né, sendo enganado por Jacó, amando de quem? Da mãe, que mentiu. Rebeca, certo? Sendo um mau exemplo, mentiu. Agora, Raquel mentindo para o pai. Então você vê que a mentira, filha do diabo, Jesus caracterizou isso, né? A mentira é filha do diabo, mas a mentira rolava solta naquele tempo. Toda a saída que eles tinham era através da mentira. E através da mentira eles conseguiam as coisas. Entendeu? Então, Jacó que pagou a culpa toda. Então fica claro que, embora Labão acusasse Jacó de roubar, foi a filha dele que pegou os ídolos dele, entendeu? Por isso ele enganou. Então Labão não encontrou os ídolos. E isso trouxe uma discussão tremenda entre eles. Porque Labão, ele tinha certeza que eles tinham pego, mas ele não achou, né? Mas estava com a própria filha dele, certo? Porque ela não ficou com raiva dele, porque ele não deu nenhuma herança para ela. Ela segurou os ídolos para garantir, entendeu? Então, tudo por trás é isso aí. Porque naquele tempo, para o povo, como vamos viver na história de Mica, né, a gente sabe que o monoteísmo, é você acreditar num Deus só. O Deus de Israel é um só. O povo foi ensinado a acreditar em um Deus só. E hoje nós servimos um Deus só, em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas fora da Trindade não existe Deus nenhum, tudo falso. Entendeu? O verdadeiro Deus está no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Os 3 formam um Deus só. É igual a humanidade, né? Quantas humanidades existem? Só uma. Mas quantas pessoas? Bilhões. Quantas divindades existem? Uma só. Mas quantas pessoas divinas? 3. Então, o monoteísmo é que caracterizava a religião hebraica, entendeu? Agora, as antigas religiões, elas eram politeístas, ou seja, cultuavam muitos deuses. E isso é normal no mundo. A Bíblia diz que o diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça nele o Deus único, verdadeiro, certo? Então, isso aí no mundo é normal, politeísmo, adoração a vários deuses, certo? Agora, um crente que conhece a palavra, foi ensinado,
e cair nessa, aí é outra história, é bem diferente. Isso aí é inaceitável. Ou não se converteu, né? Então, nós vamos ver aqui a idolatria de Mica, certo? Nós vimos aqui que Labão era idólatra, certo? E Deus falou com ele em sonho. Mas isso não, Deus, muita gente está vivendo errado, porque um dia Deus falou comigo. Deus falou, daí? Mas vai seguir a palavra de Deus. O que a Bíblia diz? Para quem quer seguir a Deus, certo? Deus fala às vezes com a pessoa para trazer ele para perto, mas ele se engana. Acha que Deus está apoiando a idolatria dele. Não é por aí, certo? Quando Deus falou com Labão para não fazer nada com Jacó, não é que Deus estava apoiando as ideias idólatras dele. Deus estava divertindo ele para não tocar no servo de Deus. Entendeu? Então é preciso saber separar as coisas. Ah, Deus está me abençoando muito e eu tenho um ídolo. O idólatra não entra no céu. Lê lá Apocalipse. O idólatra não entrará no reino de Deus. E a Bíblia não fala de idolatrão, idolatria, idolatrão. Não, é idólatra e acabou. Não importa o tamanho do teu ídolo. O que importa é que se você tem um ídolo, tu tem algo tomando o lugar de Deus na tua vida. Entendeu? E não vai ser por falta de avisar que você vai continuar. Um santuário de deuses na casa de Mica. A idolatria é o caráter antiético de Mica. Então, apesar de o nome dele, né, não se iludamos com a aparência, ou não se iluda com a aparência, com o nome, com cargo, com posição, certo? Esse homem aqui, qual é o significado de Mica? Né? Quem é como o Senhor nosso Deus? Olhando o nome dele, era um servo exemplar. Né? O nome. Quem é como o Senhor nosso Deus? Só que ninguém sabe que Deus é esse. Né? Então, Mica, ele não correspondia à importância do seu nome. Tem pessoas que não correspondem à importância do seu cargo, não correspondem à importância da sua posição. Está entendendo? Não valoriza aquilo que tem. Mica, ele não valorizou o seu nome. Certo? Que é alguém que quem é como o nosso Senhor? Quem é como o Senhor nosso Deus? Ele não valorizou isso, porque ele se tornou um idólatra, e da pior qualidade, entendeu? De coração mesmo. Então, Mica, ele não correspondia à importância do nome que tinha, porque não honrava a Deus na sua vida. Está entendendo? Por isso que Jesus falou, gente, bem claro, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O idólatra, ele honra a Deus com os lábios, mas o seu coração está na idolatria. Entendeu? Tem pessoas que falam bonito, prega bonito, canta bonito, mas só de boca. Isso é triste, só de boca. Como assim? O coração está longe. A idolatria. Nós vamos ver no final da lição, certo? Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está na fama, seu coração está no dinheiro, entendeu? Seu coração está no cargo, na função, na posição, ou está em alguma coisa humana, pode estar num filho, num pai, numa mãe, entendeu? No seu carro. Tem pessoa que idolatra o carro, tem pessoa que idolatra o dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tem pessoa que está louvando a Deus, está pregando, está fazendo coisa, mas o seu coração está longe. Está nessas coisas, idolatria. E nenhum idólatra tem parte no reino de Deus. Entendeu? Então, Mica aqui tinha um nome bonito. Pelo nome dele, era um crente fervoroso da época, mas não, era o maior idólatra, fabricante de ídolo. Entendeu? Certo? Então, a Bíblia não fala da mulher dele, mas fala da mãe dele. A mãe dele era rica e ele roubou a mãe. Mas depois devolveu o dinheiro, confessou o seu pecado,
Por quê? Se arrependeu? Não. Mas por que ele devolveu lá e confessou o dinheiro que ele roubou da mãe para fazer ídolo? Porque a mãe amaldiçoou o ladrão. Não sabia que era ele. Ela nunca ia imaginar que o filho roubou ela. Então, o cara idólatra, ele tem que vigiar que a mente dele, dá variada. Entendeu? Ele perde a noção. Ele, apesar do nome bonito que ele tinha, ele era um idólatra, adorava ídolo, e por causa dos ídolos ele foi capaz de roubar a própria mãe. Foi lá, devolveu o dinheiro com medo da maldição. Aí devolveu o dinheiro, a mãe tirou a maldição. Certo? Na maldição ele acreditava, né? E ficou com medo. Está entendendo? Havia o caráter dele. Então, na verdade, Juízes estava assim. No livro de Juízes, você vê que o próprio livro diz, por não ter um rei, por falta de líder, certo? Cada um fazia o que vinha na cabeça. O cara inventava e acabou. Ele podia inventar religião, podia fazer o que for. Não tinha um norte para ele, uma direção. Cada um fazia o que vinha na cabeça. Você vê a falta que faz de um líder cabeça, dirigido por Deus, faz uma falta tremenda. Porque as pessoas desorientadas, eles fazem cada uma de arrepiar o cabelo. Entendeu? Então, é muito importante um líder de Deus para manter a ordem, manter a pessoa no lugar. Juízo não tinha líder, cada um fazia o que queria. Olha que situação. É uma tristeza que eu sinto no coração quando eu estou lendo o livro de Josué, um livro só de vitória. Aí quando eu entro no livro de Juízes, um livro só de derrota. Só derrota. Por quê? Não tinha líder. Cada um fazia o que queria. Entendeu? Qualquer lugar onde não há ordem, não há liderança, só de fachada, cada um faz o que quer, então é o livro de Juízes. É uma bandalhada tremenda. Entendeu? E não adianta também ter um líder só de fachada. Tem que ser um líder que lidere. Né? Bem, além do abandono à lei do Senhor, né, as famílias começaram a adotar esse sincretismo religioso dentro das suas próprias casas, admitindo ídolos caseiros para os quais faziam culto e adoravam, com o objetivo de obter favores materiais. Então, eles não tinham, por exemplo, um templo para eles adorar os ídolos deles. Eles não queriam ter nem esse trabalho. Eles começaram a inventar ídolos caseiros dentro da sua própria casa. Que aí eles adoravam os seus ídolos dentro da sua própria casa e achavam que ali eles também estavam protegidos. Bem, eu não preciso ir lá no templo adorar, eu tenho o próprio ídolo na minha casa, que eu escolhi para me guardar, para me abençoar, eu adoro ele aqui, e aqui eu estou protegido. A ideia do Satanás. Está entendendo? As pessoas vão engolindo essas imundícies, certo? E vai indo para o inferno. Infelizmente é verdade, o idólatra não tem lugar no céu. Nenhum idólatra, Paulo escreveu, tem herança no reino de Deus. Está entendendo? Então, cuidado com a idolatria. Ela é uma fascinação depois que a pessoa embarca nela. Para sair é difícil. Entendeu? Então, Mica havia construído, né? Em sua casa, na própria casa dele, ele construiu um santuário com pequenos deuses. Entendeu? Terafim. Então, ele tinha, esse homem, uma casa de deuses. E fez um éfode de terafins e consagrou um de seus filhos para que fosse sacerdote. Bom, e foi embarcando toda a família. Um abismo chama outro abismo. Assim como alguém numa casa, numa família idólatra, se converte ao Deus vivo, e ali ele pode arrastar toda a família para a igreja, como aconteceu comigo, né? Eu consegui, minha mãe, meu pai, tudo idólatra, né? Eu aceitei Jesus, eles foram para a igreja. Com o tempo, né? Os dois morreram salvos, entendeu? Teve um irmão tem dois irmãos que
aceitaram Jesus também. Um está desviado, mas pode voltar, entendeu? E o outro está com o caminho andado. Então, uma pessoa aceitando a Jesus, ele pode arrastar a família para a igreja, entendeu? Meus filhos são salvos, né? Meus netos também, minha esposa, então minha família é crente. Eu era um cara do mundo, mas é da mesma coisa ao contrário, tá entendendo? Às vezes alguém entra para a idolatria e pode estragar uma família que é fraca ainda, não é bem firmada no evangelho, ela pode ser iludida com a idolatria, entendeu? Com a adoração a outros deuses. Então, Mica, como chefe da casa, ele foi destruindo a família toda, entendeu? Já pegou um filho e botou como tinha que obedecer. Então, você vê o mal que um chefe de família, né, quando se desvia, certo? O que acontece? A mãe dele era idólatra também, né? Foi ela que botou esse nome nele. Talvez fosse até crente na época, serviu o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas, vê a situação aqui, né? Ela mesma mandou fazer um ídolo. Então, você vê a situação, certo? Então, ele só devolveu o dinheiro, pediu perdão, porque ele ficou com medo de sofrer a maldição, entendeu? Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. Daí a mãe dele retirou a maldição, tomou parte do dinheiro e deu a Ourives para fazer imagem de escultura para a casa de Mica. Ela tanto perdoou ele, como deu a metade do dinheiro para que Ourives fizesse o ídolo que ele desejasse. Entendeu? Então ela entrou de comum acordo na idolatria. Mãe e filho. E o neto também já era sacerdote. Então você vê que a coisa ficou tremenda. Então no livro de Juízes você vê o quê? Um homem chamado Mica, que tinha uma casa de deuses. Certo? A Bíblia é bem clara. Tinha uma casa de deuses, apoiado pela sua mãe. Não fala da esposa dele. E ele levou um filho a servir como sacerdote. Ok? Então, Mica tinha uma casa de Deus. Pelo contexto bíblico, olha só, a família de Mica era de judeu, mas desviada da fidelidade de Deus, servia os falsos deuses, representados por pequenos ídolos, né? Chamado Terafim. Então, Mica e seus familiares afirmavam estar servindo também a Deus. É o sincretismo religioso. A pessoa serve aos ídolos e serve a Deus. Está entendendo? Eu já dirigi trabalho de libertação há uns anos atrás, em que tinha pessoa, o culto nesse lugar era sexta-feira, entendeu? Eu observei que nesse culto de libertação, era sexta-feira, quando era dirigido pelo irmão. Depois saiu, aí botamos na quinta-feira. No dia de culto de quinta-feira, botamos o trabalho de libertação. E nesse trabalho de libertação, eu observei que tinha pessoas que vinham na quinta, no trabalho de libertação, e na sexta na macumba, ou na segunda. Está entendendo? A pessoa vivia num sincretismo religioso, parecia que era crente, mas era um idólatra. Está entendendo? Está atrás de quê? Pessoas idólatras, normalmente, está atrás de bênção. Não está atrás de Deus, não. Ele quer uns ídolos para ajudar ele na sua vida material, espiritual, evoluir, mas não quer Deus. Entendeu? Não existe aquele primeiro mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas. Jesus perguntou lá a um fariseu, um doutor da lei, qual é o maior de todos os mandamentos? Ele respondeu certo, amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a força, com todo o desejo da alma. Né? E o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Mas o cara não ama o próximo, ele ama, o idólatra ama a si mesmo. Está entendendo? Então, tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Então, muitas pessoas não estão procurando Deus porque amam. Não, para alcançar algum benefício. Mas com Deus não querem nada. Vou repetir de novo o que Jesus falou.
esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Porque o coração está cheio de idolatria que tomou o lugar de Deus. Ok? Então, por conta própria, depois de ter seus serafins em casa, Mica resolveu também mandar fazer uma éfode, né, que era utilizado somente pelo sumo sacerdote, e entrega a seu filho, separando para si. Aí, depois também aparece um levita lá, um perdido, querendo lugar para ficar, um peregrino, né? Então, ele apareceu lá e aí Mica convida ele para viver em sua casa e faz dele o sacerdote da família, pelo Deus de Israel. Olha só, ele tinha a fábrica dele de ídolo, mas também queria um sacerdote. Já tinha um filho que era sacerdote dos ídolos, dos deuses dele, mas agora ele arruma outro sacerdote para servir a Deus. Então você vê o sincretismo religioso. As pessoas pensam que Deus é bobo. Eu vou adorar isso aqui, mas vou adorar a Deus também, que aí eu estou bem. Está bem mal. Ninguém pode servir a dois senhores. Essas pessoas que estão na igreja, mas ao mesmo tempo têm a sua idolatria separada, essas pessoas ficam completamente enganadas. O diabo enganou. Porque a Bíblia diz, ninguém pode servir a dois senhores. Acabou. Você não pode servir a Deus e o diabo. Né? Porque Paulo escreveu que por trás dos ídolos está o quê? Os demônios. Entendeu bem? Por trás de qualquer ídolo está os demônios. É o demônio que leva a pessoa à idolatria, a adorar outros deuses. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado. As pessoas esquecem o que Deus faz. Esse pessoal aqui esqueceu que Deus tirou ele da idolatria do Egito e trouxe para a terra de Canaã. Então, número 3 aqui para a gente partir para o final, né? A idolatria dentro dos lares. Bem, os ídolos domésticos nos tempos atuais, né? Porque, na verdade, Deus, quando tirou o povo do Egito, alertou muito, não terás outros deuses diante de ti. Porque Deus sabia que a terra aonde eles seriam colocados, o povo de Israel, as 12 tribos, seria no meio de nações idólatras. Por mais que Josué destruísse nações, ele não conseguiu destruir nem a metade. Então Deus sabia que aquele povo que foi tirado do Egito para representar ele na terra e atrair as pessoas para ele, Deus sabia que, ao contrário, essas nações, o Israel seria atraído pelas nações pagãs. Então Deus sempre colocou a ideia na mente dele de um Deus só, porque ele sabia que essas nações adoravam milhares de deuses. E a influência seria forte, como é a influência do mundo hoje sobre a igreja. Mas a igreja, ao invés de ser influenciada pelo mundo, a igreja tem que influenciar o mundo a servir ao Deus verdadeiro, através do nosso bom testemunho. Entendendo? Mas se a gente falhar num testemunho, a gente não consegue ganhar. Por que muitas vezes as pessoas não querem vir para a igreja? Por causa do mau testemunho dos crentes. Tem muito crente dando mau testemunho, entendeu? Denegrindo a imagem de Jesus. Porque nós estamos na terra representando Jesus, entendeu? E o nome de Jesus, às vezes, é envolvido em certa situação, culpa da gente. Os ídolos domésticos nos tempos atuais. Então, o ídolo, João enfrentou no seu ministério um problema com o ídolo caseiro, né? Quando ele fala, filhinho, guardai-vos dos ídolos, é porque ele sabia que, infelizmente, no meio do crente ainda estava existindo alguns, né, ídolos. Sei? Então, para uma pessoa não crente em Cristo, a vida cristã é irreal, né? Já que se vive num mundo que você acredita só naquilo que vê. Negócio de fé, para muita gente, não existe. Ele tem que ver, ele tem que entender, né? Mas o justo é diferente, ele vive pela fé. Ele acredita antes de ver, aí vê. Agora, quem quer ver para acreditar é complicado.
Aí vai adorar aquilo que ele vê. Aí perde a bênção. Está entendendo? O Deus que a gente adora, a gente não vê. Adoramos pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera. E a prova das coisas que você não vê. A fé é isso. Você não vê, mas espera. Isso é fé. Agora, quem acredita só no que vê, vai criar um ídolo para ele, que ele está vendo. Por isso que o diabo coloca logo uma estátua na frente das pessoas, porque ele está vendo. Ali ele chora, ele pede, e vai embora todo satisfeito. Né? Porque perdeu a bênção e não sabe. Entendeu? Então, os ídolos são temporários, né? E representam aquilo que é falso, é vazio, porque são enganosos. O ídolo é uma enganação do diabo. Entendeu? Qualquer coisa que pode se tornar um ídolo dentro de casa, como, por exemplo, um emprego, né? Um carro, um dinheiro, um filho, um pai, uma mãe, um estilo de vida. Está entendendo? Tem coisas que se tornam ídolo. E a gente não pode colocar ninguém acima de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Entendeu? A gente tem que tomar cuidado. Agora, como identificar idolatria dentro e fora de casa? É fácil. Tudo aquilo que requer lealdade e honra acima de Deus constitui idolatria. Tudo aquilo que eu tenho que fazer um juramento, colocando aquilo acima de Deus, mesmo que eu não relate, mas colocando aquilo como algo, a única segurança que eu tenho, isso é uma idolatria. Tem lugares que para você frequentar, você tem que, né, fazer um juramento de colocar aquilo acima de tudo. Deus. Então isso é uma idolatria. E idólatra não entra no reino de Deus. Lê Apocalipse lá. Entendeu? Então, tem pessoa que idolatra a posição dele, o cargo dele, a condição financeira, o carro, tudo isso. Idolatra. Está entendendo? Número 2 aqui, identificando os ídolos modernos dentro do lar. A proliferação da cultura, da mídia, nas nossas casas, queremos ou não, né? Por exemplo, a mídia por si mesma, ela é neutra. A internet é neutra, a televisão é neutra. As pessoas colocam ali o que quiser. E eu também vejo o que eu quero. O que eu não quero, eu não vejo. Ah, a televisão está podre. Tá, mas eu não vejo, não quero ver. Agora, está podre, eu não tiro o olho dela, eu gosto de coisa podre. Entendeu? Ah, esse programa aqui é sensual demais, eu fico vendo, eu gosto de coisa sensual. Entendeu? Eu vejo o que eu quero ver, ninguém me obriga. A internet é neutra. Internet tem pornografia? Tem, à vontade. Tem pornografia à vontade. Mas eu vejo se eu quiser, não sou obrigado a ver. Entendeu? Agora, quem quer ver e fica falando mal, mas está vendo. Descarta. Aquilo que não serve para mim, eu não vejo. Eu não fico... Aliás, eu tenho televisão Marte, né? Eu vejo só o do YouTube, mas eu escolho o que eu quero ver. Tem pregações abençoadas, louvores abençoados, notícias abençoadas, programa mas tem as nojeiras também. Tem a esquerda e tem a direita. Você vê o que você quiser. Está entendendo? Se você quiser ver coisa do caminho estreito, à direita você vê. Quer ver porta larga da esquerda, vê. Você que sabe. Entendeu? Estreita é a porta. E apertada é o caminho que leva para o céu. Agora, larga e espaçosa é o caminho que leva para a perdição. E muitos se acertam com ela. Então, é uma coisa pessoal. Então, eu posso idolatrar algo. Tem pessoas que eu não vivo sem internet. Eu não vivo sem Jesus. Estou usando a internet aqui, é uma benção. Certo? Daí. Mas eu tenho que saber usar. Eu uso ela para isso. Entendeu? Então, a mídia por si mesma ela é neutra. Entendeu? É o meio que serve para a sociedade, o canal de comunicação. É rádio, televisão, internet, tudo é útil. Está entendendo? Agora, ela é um meio de comunicação que deve ser usado com sabedoria,
com prudência, você nunca se esquecendo que você é crente, e conforme diz o Salmo, Davi falou, não porei coisa má diante dos meus olhos. A questão é minha, eu coloco coisa má diante dos meus olhos ou não? Se eu não quero entristecer o Espírito Santo, eu não coloco. A Bíblia não diz, não entristeçais o Espírito Santo, ao qual está selado para o dia da redenção. Então, se eu já estou selado para o dia da minha liberdade eterna lá no céu, por que eu vou entristecer o Espírito Santo aqui? Né? Então, eu tenho que entender que o mundo tecnológico, intelectual que nós vivemos faz parte da nossa vida e a gente tem que saber viver com ele no dia a dia, sem se sujar, tá? Bem, a soberba da carne, a concupiscência dos olhos, está aí, cuidado, tá? Jesus disse, né, em seu sermão, vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, como há de se salgar? A igreja é o sal da terra e por isso é a única instituição da sociedade capaz de evitar a corrupção dos nossos valores morais e espirituais. Então, para preservar a família atacada pelo vírus infeccioso do sistema mundano, é preciso quebrar os ídolos domésticos que roubam o lugar de Deus na vida familiar. Então, querido, está na nossa mão. Deus já nos deu tudo concernente à vida. A gente tem que saber usar. Tá? Tudo que você precisa, você já tem, vindo de Deus. Já tem o Espírito Santo, já tem a palavra, já tem a igreja. Agora depende de você. Eu vou terminar essa lição usando o termo do apóstolo. Filhinhos, fugi dos ídolos. Tá bom? Então, Deus te abençoe e até a próxima lição. Ok? Não se esqueça, se inscreva no meu canal, dá o seu like e compartilhe com seus amigos e grupo. E assista os nossos anúncios, porque o nosso canal é monetizado. Tá bom? Um abraço e um beijo no coração.